Fala galera do Meteoro Repórter, hoje teremos uma entrevista super especial com o Fábio Panunzio, apresentador do Desperta, do ICL Notícias, jornalista de Uberlândia, trabalhou durante décadas, aí vencedor de Prêmio ESSO, trabalhou por décadas também na Bandeirantes, na televisão aberta e agora está na mídia progressista, foi fundador da TV Democracia. Eu quero conversar com o Fábio um pouco sobre a mudança no programa Desperta, o trabalho dele do ICL, o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, que começa no dia 2 de setembro, e também sobre essa mega operação envolvendo o primeiro comando da capital e o mercado financeiro. A gente está no olho do furacão, hoje é dia 29 de agosto, e a gente, assim que essa entrevista for para o ar, a gente vai mostrar para vocês todas essas informações, claro, depois da nossa vinheta. Vamos colocar aqui a vinheta do Meteoro Repórter. Panunzio, quero te chamar aqui para conversar com a gente e perguntar de cara, quão enrascado está o mercado financeiro com essa operação das polícias, de todas as polícias, do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público Federal. Panunzio, seja muito bem-vindo, obrigado por prestigiar aqui a nossa audiência do Meteoro Brasil. Como é que você está, meu querido? Tudo jóia, Pedro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês no Meteoro. Faz tempo que a gente não conversa, né, Pedro? O país de lá para cá veio aos tombos, né? Porque o Brasil... O pessoal fala, né, a terra aqui não gira, ela capota, e capota mesmo. E ontem capotou muito lá na Faria Lima com essa história toda, a gente descobriu finalmente quais são os caminhos que o PCC usa para esquentar o dinheiro, né? E aí vem à tona esses esquemas monstruosos. Assim, o curioso é que a direita brasileira, e ninguém corporifica melhor a direita brasileira que a Faria Lima, né? Faria Lima é a própria corporificação da direita no Brasil. E justamente ela, que chamava o Lula de ladrão, diz que na esquerda só tem ladrão e tudo mais, ontem recebeu a visitinha da Polícia Federal lá, né? Quer dizer, o bandido que organiza o crime, na verdade, está na Faria Lima, que é, né, a terra dos Limers, a terra dos Faria Limers, aqueles que caíram de corpo e alma na campanha do Bolsonaro da última vez e da penúltima também. É isso. Panunzio, os bandidos de verdade foram alvo dessa operação. E uma coisa que eu estava até conversando num almoço aqui, né? Sempre teve aquele boato que circulava, inclusive da própria polícia, o PCC tem banco. Não, o PCC não tem banco, né? O PCC é parte integrante do mercado financeiro, né? Pois é, olha, ontem o Eduardo Moreira, que vem do mercado financeiro, né? O Eduardo Moreira nasceu no mercado financeiro. Ele foi sócio do BTG, ele foi fundador da Genial Investimentos, que está enrolada nessa história toda aí. Sim. Ele entende muito bem do funcionamento dessas engrenagens e ele fez uma pergunta óbvia, que é exatamente a maneira como a gente deve enxergar o mundo. A gente deve enxergar o mundo pelo óbvio e pelo básico. E a pergunta óbvia que ele fez foi a seguinte: vocês acham que 30 bilhões de reais fica escondido em colchão? Haja colchão, né, para 30 bilhões de reais. E outra coisa, as estimativas não são de 30 bilhões, são muito maiores, são de que o total lavado chegou a mais de 50 bilhões. É um dinheiro que a gente nem faz ideia do tamanho da montanha que ele representa. Basta lembrar o seguinte, 52 bi é mais ou menos o que todos os deputados e senadores do Brasil vão levar de emendas eleitorais. É o fundo eleitoral de 10 eleições municipais. Então você imagina a quantidade de dinheiro que o PCC movimentou, obviamente dentro desses esquemas aí, né? Utilizando essas fintechs vagabundas para esquentar o dinheiro, montando fundos picaretas, né? Para dar uma aparência de legalidade, e no fundo disso tudo, sempre as criptomoedas, no final, para lavar de vez o caminho. E aí o dinheiro volta para o mercado financeiro já formalizado, né? É o que se viu. Mas eu fiquei muito espantado de ver a complexidade da malha, viu, Pedro? Porque, olha, compraram pelo menos 2 usinas de álcool, né? Você imagina que o PCC não é mais aquela coisa de organizar o punguista, o estelionatário, o homicida, né? É muito pior do que isso. Deixa eu só parar aqui, porque senão vocês vão escutar tocando aqui o meu telefone. Imagina, deixa eu tirar então, Fábio, um segundinho da tela, só para ele fazer esse ajuste. E importante isso que o Fábio está falando, a questão do uso das criptomoedas, a questão do uso das blockchains. Fábio, se já tiver ok, me dá um joinha aqui que eu já te boto de volta.
e acho que agora já dá para o Fábio voltar aqui conosco. Mas essa questão do uso da cripto, né, Fábio, é uma forma sofisticada, inclusive, de lavagem, né? A gente... que não é rastreável e tem a cumplicidade de Big Tech, né? Exatamente. E aí a gente vê, né, as imbricações, porque em dezembro passado, todo mundo vai se lembrar, dezembro passado, o que aconteceu? O governo soltou duas medidas ao mesmo tempo, uma que era positiva e uma que foi considerada muito negativa. Para justificar a renúncia fiscal, que equivaleria à concessão da isenção para quem ganha até R$5.000, o governo fez o quê? Ele apresentou um pacote que tinha também a previsão de quê? De colocar medidas para enquadrar esses fintechs no mesmo regime que os bancos, no mesmo regime de transparência que os bancos. Aí vem gente tipo Nicolas Ferreira e faz aquele salseiro que foi armado perante a opinião pública, dizendo 1,5 milhão de mentiras, né? Por quê? Por implicância ideológica. Eu imagino. Porque eu penso aqui, eu não vou ser leviano a ponto de falar que Nicolas Ferreira estava trabalhando para o narcotráfico, para o PCC, como a direita faz, né? A direita faz isso. Eu não vou fazer, e eu acho que ninguém responsável vai fazer. Mas que se prestou a um grande serviço, se prestou. Né? Não sei se ele... Acho que não tinha ideia de onde estava se metendo. Né? Uhum. Mas, assim, enfim, a volúpia desse sujeito por qualquer coisa que possa ferir o governo de morte acabou fustigando ele mesmo, né? Mas gerou uma crise. O governo teve que atrasar essa operação que foi deflagrada ontem, em quase 8 meses, né? Ela deveria ter sido deflagrada no dia 15 de janeiro, teve que ser adiada. Por quê? Porque aquela fake news do Nicolas acabou provocando consequências políticas, levou à revogação, levou à suspensão da medida que deveria deixar isentas as pessoas que ganham até 5 mil do imposto de renda, e atrasou o processo de investigação. Foi o que aconteceu. Então, o PCC deve estar muito grato a ele, embora ele possa ter trabalhado aí inadvertidamente, sem saber o que estava fazendo, né? Pelo menos estava fazendo para ajudar criminoso. No plano ideológico, eu tenho certeza que ele sabia bem o que estava fazendo. E também tem, né, Fábio, repito, muito bom a sua colocação, a gente não vai ser leviano. Eu não estou dizendo, gente, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem uma relação direta com o PCC. No entanto, a gente vê em reportagens no Diário dos Ruralistas uma relação indireta de um prefeito que tem uma funcionária que trabalha para o PCC e esse supostamente, e esse prefeito tem uma relação com o Tarcísio. A gente está vendo nesse escândalo, né, Panunzio, a constituição da direita no estado de São Paulo, no estado do Paraná. Como é que eles vêm com o discurso do cidadão de bem e nos bastidores, assim, ou ajudando indiretamente o crime, ou às vezes tendo funcionários com ligação com o crime organizado, né? Pois é, a gente já viu 2 semanas atrás que houve o desbaratamento daquela quadrilha de auditores fiscais de São Paulo, que roubou também aí só a mãe do sujeito, tinha R$400 mil de patrimônio, um apartamentinho, de repente aparece com 2 bilhões, né? Então, assim, o crime vai se estruturando, né, Pedro? E vai encontrando brechas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você tem um país que realmente precisa de um tratamento muito severo para a questão da segurança pública, porque o problema já não é mais o bandido que rouba seu celular na rua ou o latrocida que mata o seu vizinho ou mata o seu parente. O problema é muito mais complicado. Veja só, o PCC nasce como uma organização criminosa dentro de presídios que organizava o varejo da criminalidade. Depois disso, ele foi para o atacado, né? Começou a fazer negócio com imóveis, como a gente viu quando morreu aquele empresário aqui de São Paulo, lembra? Que foi morto no aeroporto de Cumbica, com uma chuva de balas. Entra no setor imobiliário, há muito tempo se fala de postos de gasolina. Por quê? Porque ali é dinheiro à vista que entra em um volume gigantesco, direto do consumidor, né? Há muito tempo que se cogita de fintechs, mas ninguém parecia disposto a investigar isso, né? E agora aparece essa estrutura criminosa monstruosa aí, unindo vigaristas do mercado financeiro com vigaristas do crime comum, com vigaristas de fintechs, com vigaristas de postos de gasolina, e tudo isso formando uma malha muito intrincada. E aí a gente lembra que o crime, para acontecer, ele precisa se valer, inclusive, especialmente, do contrabando de armas e de drogas. E para organizar essas redes, é preciso quase que uma diplomacia paralela, sabe?
Afinal de contas, você vai ter que contratar o fornecedor fora do país, você vai ter que contratar a logística fora do país, você vai ter que contratar aqui dentro do Brasil os responsáveis por amortecer, né, o sistema de fiscalização, Polícia Rodoviária, Ministério Público, as polícias militares, Polícia Federal, e tudo isso exige um espírito de organização muito grande, Pedro. Então era bobagem a gente acreditar que o crime organizado é o ladrão que está na rua roubando o celular, é o motoqueiro com a mochila do iFood, que na verdade é um bandido e tem um revólver ali e vai tomar o seu telefone celular, sabe? São organizações muito complexas. E agora a gente viu por quê? Porque tem nomões aí no meio dessa história toda, né? Por exemplo, o dono da REAG, o tal do Mansur, que é um empresarião, ele tem imbricações, por exemplo, em clubes de futebol, né? Ele participou da construção da Arena do Corinthians, ele é conselheiro do Palmeiras, né? Sim. Enfim, ele tem time de futebol lá no sul do país. E ele gerenciava um fundo, eu vou até pegar aqui o nome desse fundo, que era um fundo privado. A gente que não mexe com o mercado financeiro todo dia, a gente não sabe exatamente como é que funcionam esses fundos de investimento. Eu fui saber ontem, porque ontem interessou a gente, né, a gente precisava saber como é que funciona esse mecanismo. Um fundo privado de investimento nada é além de uma soma de dinheiro grande, né, que algum gestor, que aí é uma corretora, é uma empresa dessas enfim, é uma empresa do mercado financeiro, ela vai direcionar os investimentos um pouquinho para a bolsa, um pouquinho para uma ação, um pouquinho para outra, para aquele dinheiro gerar mais dinheiro, né? E apareceu aí o Banco Genial. O Banco Genial é o personagem que está na mídia o tempo todo, porque eles fazem aquela pesquisa junto com a Quest, que é uma pesquisa, aliás, muito útil, né? E ontem mesmo eles anunciaram o seguinte, olha, publicaram lá uma nota, um fato relevante, não é um fato relevante porque eles não têm ação na B3, que é o caso da REAG que publicou nota pública. Essa publicou, né? Mas o Genial também publicou, aliás, eu tenho até essa nota aqui, se você quiser eu posso até dividir tela aqui com você para a gente poder mostrar isso. A Genial, eu fiz uma reportagem uma vez para o DCM também, a Genial tá por trás daquele canal My News também, que tá aí no YouTube. Por aí você vê também, né, Panunzio, quem é realmente que tá ligado a essas gestoras de investimento. Tem vários canais de notícia que são sustentados por esse sistema, né? Agora, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza, assim, não estou defendendo o crime, nada disso, mas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas não sabem, né? Não. Talvez a própria Genial nem soubesse como é que é. Já estou com a tela aí, você está vendo a minha tela aí dividida? Tô vendo, tá um pouquinho confuso aqui. Tá confuso. Eu vou te botar ela mais clara agora, quer ver só? Olha aqui, ó. Essa aqui é a nota da Genial Investimentos, né? E que eles falam? A instituição esclarece, tomou conhecimento do assunto unicamente pela imprensa, até o presente momento não recebeu qualquer notificação oficial. Pelo que se pôde apurar por meio de notas, cuida-se de denúncias relacionadas ao fundo, aqui vem o nome do fundo, ó, Radford, ou Redford, Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, Crédito Privado, Responsabilidade Limitada. Esse fundo é um fundo operado por uma pessoa que tem aqui, ó, esse cara aqui, olha. Quem é esse cara? Esse sujeito é um personagem conhecido, tá? Tanto da crônica policial quanto nos meios aí financeiros. É um cara aparentemente muito rico. Isso que você está vendo aí é o perfil que ele apresenta no LinkedIn, né? Ele se autodenomina CEO de uma empresa chamada G8 Log, que é uma transportadora de cargas especiais, provavelmente é metanol usado para falsificar combustível, né? E aí tem até esse lema aqui, ó, o sucesso não é um conceito abstrato, nem um caso fortuito, é produto do trabalho, da resiliência, da persistência, da renúncia. Então ele está falando um monte de... Talvez ele se refira à resiliência aqui, porque ele mesmo já foi preso, uma vez tentando subornar alguns policiais. Foi preso portando arma ilegal, tá? Esse é o perfil dessa... E essa gente veste camisa de gola polo, aquele coletinho de Faria Limer, entendeu? E anda de carrão, essa coisa toda. Por quê? Porque eles são nababos, ostentadores e tudo mais. O que foi que a Genial fez ontem? Olha, essa aqui é a REAG. Ela falou o seguinte, olha, a instituição esclarece, então, que tomou conhecimento unicamente por notas, né? Trata-se de denúncia contra esse fundo. O fundo, que foi originalmente estruturado por outros prestadores de serviços essenciais, foi transferido pelo Banco Genial em agosto de 2024. Antes, aqui na mesma nota, eles dizem que esse fundo
passou por uma auditoria ao nível de compliance, quer dizer, eles dizem que checaram quem era o dono, né? Mas ontem, eles falam assim, olha, já abri mão de tudo isso aqui, olha, essa parte aqui do comunicado, diante da menção, aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diante da menção do fundo em mídias de conotação negativa e até que os fatos sejam esclarecidos, o Banco Genial tomou a decisão de renunciar nesta data à prestação de todos os serviços ao fundo. Agora, eles falam que, olha, esse fundo foi constituído ou foi transferido para esse banco em 2004, em agosto de 2004, faz um ano. O cara deve ter chegado lá e falado assim, olha, eu tenho aqui 2 bilhões aqui para aplicar no seu... Em investimentos, eu queria a sua gestão. Você acha que o cara vai perguntar para ele de onde vem o dinheiro? Sabe? Então, assim, se perguntasse, saberia quem é, porque ele é um sujeito famoso. Como eu disse, desde 2010. Foi preso tentando subornar policiais federais e foi preso portando arma ilegal. Portanto, é um sujeito que tem uma vida torta grande lá para trás, né? O outro da REAG, que eu falei que publicou um fato relevante ontem, é esse aqui, ó. Essa empresa, REAG Investimentos, eles, aqui vou botar no outro slide aqui, eles falam que são, você pode ver do lado direito, ó, embaixo da estrelinha, são os primeiros entre as gestoras e administradores de fundos independentes. Esses fundos independentes não são como se fosse um condomínio de investidores, eles são fundos privados, eles não trafegam pelos bancos, tá? Eles são administrados só por essas empresas que... Opa, acho que o Panunzio travou. Alô, alô? Oi, voltou, diga. Voltei? Não, eles aqui, ó, se gabam de administrar um patrimônio líquido de 295 bilhões de reais em 662 fundos que eles administram, tá? Fundos administrados, e que eles gerem mais 267 bilhões de 502 fundos geridos. Quer dizer, existe uma diferença aqui técnica entre gestão e administração. Eu não sei em qual dos dois casos esse fundo do sujeito que é acusado de pertencer ao PCC faz parte, né? Mas agora, as operações todas foram muito bem mapeadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, né? Então nós vamos ter certamente muito barulho. Eu parei de compartilhar minha tela, voltei a imagem, porque agora eu fiquei sem, agora estou me vendo aqui. Então é isso, Pedro. Assim, é gente que veste ternos caros, tá? Hermenegildo Zen, essa coisa, que anda de Porsche, que anda de BMW, que é muito bem reputada, recebida, frequenta ambientes muito sofisticados e refinados, a casa dos políticos, né? É gente que tem uma maratona de políticos aí sempre no pé deles, porque são também grandes patrocinadores de eleições, e são também aqueles que fazem, pelo que dizem o Ministério Público e a Polícia Federal, o aquecimento, né, a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas, que é um absurdo, né, do tráfico de drogas, do tráfico de armas e também de negócios torpes, como essa história de importar nafta, importar metanol para vender combustível adulterado em bomba de posto de gasolina, sabe? Exatamente. Não, eu acho que de uma certa forma, né, Panunzio, pensando no cenário para 2026, essa operação é mais uma ótima notícia, e aí o governo Lula precisa gerir bem essa boa notícia para o ano que vem, né? O candidato da Faria Lima, se tudo transcorrer sem soluços com a prisão do Bolsonaro, é o Tarcísio, só que o Tarcísio apoia o tarifaço do Trump e ainda tem todo o seu ao redor de financiadores envolvidos nessa maracutaia toda, né? Eu acho que é uma chance aí do governo sair. O ministro Haddad acho que saiu muito bem nesse escândalo, dizendo, olha, a gente está tentando atingir o andar de cima, estão tentando andar também com a questão da isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Eu acho que a pauta econômica, mesmo que a gente possa criticar alguns pontos, o governo Lula tá entregando a rapadura para o ano que vem, né? Pois é, e ontem a gente viu uma tentativa de apropriação dos méritos dessa operação pelo governo do estado de São Paulo, né? Ontem, por exemplo, o que o Derrite estava fazendo na entrevista coletiva? Não estava fazendo nada lá, porque a participação do governo do estado de São Paulo foi pífia. Quem fez a operação junto com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal foi o GAECO. O GAECO não tem nada a ver, nadinha a ver com o governo do estado de São Paulo, é um órgão do Ministério Público, né? Então,
o Derrite foi fazer não sei o que na entrevista, foi lá tentar ganhar os méritos. E hoje foi curioso, porque hoje não, ontem, né? Foi curioso porque o governo federal, muito cioso do espaço político que tem que ser ocupado, cuidou de neutralizar essas tentativas aí. Tanto que a nota do Lula e a fala do Lewandowski passam longe de governos de Estado. Eles falam que a operação foi produto do esforço do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e de Ministérios Públicos Estaduais. Nem cita a Polícia Militar de São Paulo, porque essa aí só deu apoio tático para a operação de ontem, que foi o toque, 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 né? O bater na porta dessa gente toda aí implicada com essas acusações. Mas estava lá o Derrite, para quê? Para demarcar um espaço político que não lhe pertence, provavelmente já focando a questão das eleições, né? Porque, afinal de contas, o Tarcísio é candidataço, agora já fala disso até publicamente com mais desprendimento, mas estão aí, querendo dividir o espaço político. Mas dessa vez o governo federal agiu rápido e conseguiu neutralizar essa tentativa, viu, Pedro? Uhum. Panunzio, eu queria falar um pouquinho, esse é um programa também que a gente fala bastante sobre a trajetória do entrevistado, a gente estava falando nos bastidores, né, tua carreira também na televisão, e você está fazendo uma remodelagem de um programa muito bacana, né, eu sou amigo do Demore, foi a criação aí do Desperta, que é um programa super bem sucedido, trazendo notícias ali quentes. Primeiro, uma pergunta mais pessoal, como é que você aguenta acordar às 6 da manhã, cara? Que você precisa se preparar pelo menos uma hora antes, né? Eu vou te responder, é simples, eu preciso pagar os meus boletos. Se eu não acordar, provavelmente não vou conseguir. Dorme cedo, né? Não durmo cedo, Pedro. Eu morro de sono o dia inteiro, mas eu não posso me dar o luxo de fazer isso, né? E o trabalho no ICL eu prezo muito, porque, olha, assim, eu não estou falando isso aqui para afagar o ego de ninguém, não, porque não sou nem um pingo puxa-saco, acho puxar o saco uma coisa hedionda. Uhum. Mas o ICL, o Eduardo Moreira conseguiu construir ali um ambiente de muita liberdade editorial, você entendeu? Eu nunca recebi uma ordem, nada, nunca me disse assim, ó, isso aqui é a posição da casa, fale desta forma e não daquela outra. Isso que a gente sabe que todo veículo de comunicação tem, no ICL não existe. Por quê? Ali não tem duas preocupações. Uma com a monetização, ele não monetiza o canal, então ele não tem vínculo nenhum corporativo com as Big Techs. Ele é um canal dependente de Big Tech, porque os canais principais estão no YouTube, né? A outra questão é que não tem patrocinador. E não tendo publicidade, você não tem o assédio daquele que anuncia. Portanto, você não fica suscetível à pressão de nenhuma ordem, entendeu? Estou lá um ano fazendo os comentários que eu acho que tem que fazer. Ninguém nunca me disse, fale isso, não fale aquilo, sabe? Nunca. Posso dizer que a gente tem discussões internas lá que passam longe de questões de natureza comercial, editorial, não tem nenhuma preocupação com relação a isso. O ICL vive dos produtos que ele mesmo fabrica, né, que são os cursos. São basicamente cursos, ele é um instituto de educação. E isso nos dá um conforto muito grande, sabe? Então a gente trabalha lá com muito prazer, a equipe lá trabalha realmente assim, é um ambiente de muita liberdade, e nós jornalistas sabemos o preço da liberdade, a gente valoriza muito isso, né? Geralmente a pobreza, né, Panunzio? Era mais fácil ser tem esse tributo a pagar, mas aí tem que ter outro emprego, né? E eu tô administrando um site em Brasília muito legal também, chamado Agajur. É um site de informação jurídica que está nascendo agora. Lá eu sou o CEO desse site. Uhum. É um trabalho muito interessante de construção do canal, de construção de uma marca, sabe? É uma iniciativa muito arrojada e falar para um nicho que a gente não tem o costume de falar, né? São advogados, juízes, promotores, procuradores, advogados públicos, gente que depende hoje muito de boa informação e boa tecnologia para tocar os seus negócios, porque até no mundo jurídico há um grande câmbio, né? Uma grande troca de paradigmas a partir dessas tecnologias. E as pessoas estão se vendo muito perdidas nesse mundo hoje, porque ninguém sabe exatamente como funciona a inteligência artificial, até que ponto ela ameaça empregos. Então, o nosso trabalho é orientar nesse momento de pouca luz no fim do túnel, sabe? O meu WhatsApp hoje tá um inferno aqui. Eu não sei se toca toda vez aí quando toca para mim. Tá sem som, tá bem tranquilo. Que interessante, você está criando então um site jurídico e você teve um projeto também, né, Panunzio? A gente estava falando nos bastidores, tá o meu amigo Rafael Brusa por lá. E a TV Democracia, como é que foi essa experiência? Olha, a TV Democracia foi um sonho, né? Ela, não vou falar foi, não botar esse no passado é meio
temeroso. Uhum. A TV Democracia... Você ainda está lá, né? Você não... Não, eu não tô. Eu tô fora de lá, tá lá o Rafa e a Bruna, né? Fazendo lá o Despertador de manhã, concorrendo comigo, inclusive, no Desperta. Mas o canal é meu e assim, eu lamento muito não ter tido a competência necessária no campo empresarial para tocar aquilo, porque foi uma grande iniciativa. Nós chegamos aqui com uma equipe de 33 profissionais lá, tínhamos mais de 12 horas de programação seguida, era uma grade de programação. Só que o dono do negócio não entendia nada de negócio, entendeu? E aí quando as contas começaram a chegar, depois de 4 anos sem ter como arrecadar dinheiro, a não ser por monetização, que não representa nada, a gente teve que botar o pé no freio, porque tinha acabado todo o capital que eu investi disso, que era o capital da minha vida inteira. Eu sou um jornalista que viveu de salário a vida inteira, não tenho de onde tirar dinheiro, a não ser do meu trabalho, né? E aí a gente tem que refrear. Porque a internet é um túnel escuro onde você entra e não sabe onde é a saída, você não tem a menor ideia de para onde está indo. E a ideia de viver de monetização, hoje todo mundo faz isso, né? Todo mundo tenta sobreviver, mas a gente fica muito na mão de aspectos que a gente não domina. Por exemplo, os algoritmos, né? Sim. De um dia para o outro, a sua audiência cai 50%, e você não sabe o que aconteceu. E a audiência do seu companheiro ali, que é seu concorrente, mas está no mesmo campo, cai também. Você não consegue entender, você fica só suspeitando de algumas coisas, porque a obscuridade é total. Então você fica na mão de gente que não tem a menor piedade de você, inclusive fazendo algo que não é bem visto nesses meios. Por quê? Porque esses meios são a extrema-direita mundial que gere, né? É o Zuckerberg, é o Elon Musk lá no Twitter, enfim, é gente que está a serviço de uma causa ideológica e não faz a menor questão de esconder. Então a gente aqui fazendo o contrário do que eles querem, a gente corre o risco de ser segregado, corre o risco de criar uma mensagem, e criar a mensagem é muito caro e é trabalhoso para que ninguém veja, porque eles não deixam a mensagem fluir pelas redes deles, né? É isso. Uma coisa que você fez na TV Democracia, Panunzio, eu nunca te perguntei isso, mas queria te perguntar, você fez uma coisa que nenhum veículo fez, nem os mais consolidados no nosso campo político. Fez um debate de candidatos, né? Como é que foi? Você trouxe um pouco da experiência da Band para isso? Eu trouxe a experiência da Band, né? Eu fiz vários e vários debates, foram muitos anos na Band, e foi fácil, na verdade foram 2 debates. A gente fez o debate da eleição municipal, e a gente fez também o debate da eleição federal. E fizemos mais ainda. Fizemos aquela plataforma chamada Janelas para a Democracia, que era uma iniciativa pluripartidária que envolveu não só a TV Democracia, mas praticamente toda a mídia progressista, né? Porque era uma iniciativa para falar para o país que o país não estava perdido em plena pandemia, sem alguma alternativa que se pudesse ver no horizonte, aquela política de morte, né? Política comprometida com a morte, com a doença, contrária à vacina e tudo mais, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal, viu, Pedro? E do ponto de vista da técnica, eu aprendi direitinho. Mas a questão é que para gerir esse negócio, você precisa ter um tino empresarial e uma experiência nessa área de administração e de marketing que nós, jornalistas, não temos. Então, é muito difícil consolidar um negócio na internet e eu não consegui. Lamento todo dia que isso tenha acontecido, viu? Mas o Eduardo Moreira conseguiu e o ICL acaba sendo assim uma espécie de reforço desse paradigma, porque o ICL praticamente nasceu dentro da TV Democracia, entendeu? Então a sementinha que está plantada ali tem um pouco do nosso DNA também. Sim. E é mais uma razão de prezar muito esse espaço que está lá. Eu lembro das lives conjuntas e tal, acho que foi muito importante esse período, e eu concordo contigo, por isso que também eu tenho também trabalhos além daqui do Meteoro, tô lá no DCM, tô em outros veículos, também tenho o meu próprio veículo, e é o que você fala mesmo, a gente vive às vezes de contar a moeda, é dose, não tem choro, e uma coisa que eu ia te perguntar, como é que você vê, Panunzio, a mídia comercial como ela tá hoje? Tem coisa boa que ainda é produzida nas televisões? Agora o Lula aprovou a TV 3.0. Você acha que cada vez mais eles vão competir conosco aqui na internet? Olha só, eu acho que é uma tentativa de dar interatividade à televisão normal, porque a TV normal não tem. Nesse sentido, eu acho que essa interação que vai acontecer agora é uma interação para que a pessoa compre o produto que está sendo anunciado. Então você viu lá, sandálias havaianas, você clica lá na sua televisão e compra aquele produto, né?
Uhum. Eu acabei de ler um livro agora que eu acho que é uma obra que todo mundo deveria ler, sabe? É um livro do Yanis Varoufakis, que foi ministro Sim. da Economia da Grécia, e ele desenhou para a gente uma transição de sistemas políticos, né? Transição de eras, na verdade, políticas, com um retorno a algo que eu não pensava. Eu fiquei até chocado quando terminei esse livro, porque ele coloca hoje que o capitalismo foi derrotado por uma forma muito sofisticada de feudalismo. E quando ele coloca esse raciocínio, a gente passa a enxergar que realmente as coisas mudaram muito. O capital que manda no mundo hoje é o capital das big techs, né? A gente vê como, por exemplo, o governo Trump é assanhado na defesa das big techs, fica ameaçando países como o Brasil, sobretaxando a Europa, para defender o espaço político dessas empresas que não querem ser reguladas por ninguém. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos aí, 2 anos atrás, a proposta daquele PL, se eu não me engano, era 2630, que regulava a questão dos direitos autorais. Houve uma reviravolta muito grande, o projeto andou, o Orlando Silva, que era o relator, quase conseguiu, mas na hora H as Big Techs conseguiram tirar aquilo da pauta, né, e não aprovaram. Aí a gente está vendo os resultados agora, né? O que é que poderia ter sido feito lá e não foi feito, e que efeitos que isso gera? Por exemplo, a Lei FELCA, que foi aprovada anteontem pelo Congresso Nacional, né? A lei de proteção, que estão chamando de mini Estatuto de Defesa da Infância Digital. ECA digital, né? O ECA digital. Isso tudo poderia ter sido avançado lá para trás, e as crianças brasileiras não precisariam ter ficado expostas a conteúdos tão perniciosos quanto hoje circulam pelas redes, se não houvesse essa cruzada contra a regulação, né? E agora é engraçado que o pessoal dessa direita que está aí defendia censura no tempo do AI-5, mas hoje eles não querem fazer uma regra de classificação para conteúdo. Não é de censura de conteúdo, ninguém discute censura de conteúdo, nós somos totalmente contra a censura. Mas alguma disciplina há que haver, porque não é possível que o mundo se defronte com essa janela aberta e não possa colocar uma trava ali, sabe? Não é mais um problema a educação de criança, não é um problema só da família, há muito tempo que não é. Os pais não podem ter controle. Por quê? Porque hoje, a minha neta de 13 anos, quando vai para a escola, leva um computador, leva um Chromebook com ela, e todos os colegas levam. E eles têm canais de comunicação entre eles, WhatsApp e tudo mais, e cada um tem o seu nicho ali. Hoje é praticamente impossível se afastar a criança de rede social. Eles vão sim para as redes sociais e as famílias não conseguem resolver o problema. E aí fica sempre a pergunta aqui, por que essas pessoas que fazem, que têm a oportunidade de fazer isso, têm a caneta na mão, que têm poder legiferante, por que elas se recusam a dar proteção a quem está vulnerável perante isso, né? Então, nós estamos vendo aí, Lei FELCA aconteceu, agora nós temos aí a organização do crime, né, numa campanha de internet infamante, uma campanha insidiosa feita pelo Nicolas, principalmente, mas endossada por toda a direita, que acabou privilegiando o crime organizado, né? Passou da hora de regular essa história toda, sabe? E não é regular para proibir conteúdo, não. Agora, me pergunta aqui se eu sou a favor de colocar na cadeia como quem faz propaganda do nazismo. Eu acho que é para ir para a cadeia, sim, até porque tem lei nesse país. Assim como tem lei na Europa. Você não vai fazer campanha nazista na Europa. Tudo bem, lá nos Estados Unidos eles têm uma Constituição que é muito mais permissiva, que permite a eles lá, tem inclusive um partido nazista, permite que gente forme milícia armada, com armas que as Forças Armadas usam. Mas aqui não é assim. Aqui é outra realidade. Aqui é outra legislação. Aqui é outra Constituição. Aqui é outra mentalidade. E não vai funcionar como não tem funcionado lá para eles também. Olha onde esses países chegaram. Olha o que foi feito da Hungria, né? Onde sem violência, sem nada, a tutela desses nacional... enfim, eu vou chamar de nacional-socialismo. O pessoal chama de os novos nacionalistas, né? O que eles fizeram em países que sucumbiram a eles. Vê aqui o quanto foi pernóstico para o Brasil o Bolsonaro permitir as campanhas contra a vacina que foram feitas durante a pandemia, né? Quanta gente morreu, poderia ter sido salva, se tivesse um pingo de discernimento e de respeito pela vida da parte do troglodita do presidente da República naquela época, né? Então, assim, o mundo, se não regular, vai padecer, porque essas empresas não estão aí para brincadeira. E o que o cara fala lá, do Yanis Varoufakis, que eu derivei aqui. Repara aí, a minha mulher chama Dani Lessa, tá? Ela tem uma empresa na internet, xará dela, chama Dani Lessa. É uma loja virtual
que vende mimos para crianças. Ela é a capitalista típica. Ela encomenda, ela tem um grupo de costureiras, ela encomenda os produtos para essas costureiras, ela desenha, ela cria, as costureiras produzem, ela agrega um valor e vende. E aí ela vai lucrar na mais-valia. É o trabalho que faz todo capitalista, tá? Esse é o pequeno capitalista. Como é que ela vende o produto dela? Ela tem que colocar nos marketplaces da internet, tem que colocar na Shopee, tem que colocar no Mercado Livre, tem que colocar na Amazon, tem onde puder vender, ela vai vender. E o que são esses marketplaces, se não uma réplica sofisticada do sistema feudal, em que o nobre detinha o espaço, que era a terra, onde as pessoas trabalhavam e produziam, e depois ele se apropriava da produção a título de renda, a guisa de renda. É exatamente isso, é uma espécie de feudalismo contemporâneo, muito sofisticado, que tirou das mãos do capitalista o controle sobre o capitalismo. E também sobre a questão política, que ronda, né, que circunda esse aspecto infraestrutural do regime econômico. Né? Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, e é muito importante que esses meios possibilitem essa discussão e não fiquem apenas abrindo espaço para um lado da questão, que é sempre esse lado da extrema-direita. É o lado do Zuckerberg, é o lado do Elon Musk, é o lado do Jeff Bezos, é o lado de toda essa gente que hoje tem arrepios quando pensa no que restou dos Estados nacionais e das fronteiras entre os países. É gente como o Trump, que acha que vai impor a legislação da terra dele a uma terra estrangeira, como é o Brasil. Né? Para quê? Para defender o espaço político desses grandes empreendedores e dos donos da fortuna do mundo hoje e de todo o poder político, Pedro. Exatamente. É o que você falou mesmo, o feudalismo, né? De uma certa forma, eles pregam a anti-internet que a gente defende, né, Fábio? A gente defende conhecimento livre. É o que você falou, inclusive, do modelo do ICL da educação. A gente está caminhando, na verdade, esse livro do Yannis que você elencou, a gente vai ter um conflito mais sério, se é que já não estamos tendo, né? Com essas denúncias de lavagem de dinheiro, a gente vai ter que levar isso em consideração. Panunzio, chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, te perguntar agora uma pergunta mais ampla. Como é que você vê o futuro do jornalismo? Você que é um cara que saiu da mídia comercial, foi para a internet, passou perrengue na internet para se financiar, você já tirou, acho que totalmente, essa utopia de que não, a gente na internet vai dar super certo e tal. Eu acho que é relevante saber disso, né? Ô Pedro, sabe qual é o problema todo? Eu sou de um momento da internet, eu quando estava aí nos meus 40 anos, hoje eu tenho 64, a internet estava se universalizando no mundo, né? E a perspectiva dos anos 80 e 90 era uma perspectiva muito libertadora, porque a internet era uma rede acadêmica e militar recém-aberta para o público, e os pensadores da época, os grandes antropólogos, Bourdieu e Companhia Limitada, pensavam a internet como se fosse um meio que ia possibilitar a libertação plena, né? Inclusive trazendo os instrumentos para substituir a democracia representativa por uma forma muito contemporânea de democracia direta. Então, ela realmente trouxe os instrumentos. Só que no meio do caminho, um grupo de empresários oportunistas e muito vinculados à tecnologia descobriu que não era só isso. Descobriu que era também a oportunidade de mudar a forma de ganhar dinheiro no mundo, né? De voltar a ter renda. Essas empresas, quando passaram a ganhar dinheiro, elas abriram aliás, antes de ganhar dinheiro, elas abriram uma era nova no mundo. O Yannis fala disso no livro, fala, olha, era um capitalismo que desprezava o lucro. Por quê? Essas empresas tinham um valor de mercado astronômico, só que elas davam prejuízo, né? Mas enquanto dava esse prejuízo, elas foram se estruturando até que elas ganharam o corpo que tem hoje, o poder político que tem hoje. Mas eu sou dessa era do romantismo da internet, entendeu? E isso é uma coisa que deixa assim, é como colocar uma lente cor-de-rosa nos óculos, enxergar o mundo todo cor-de-rosa. Ela não aconteceu, a internet virou o que virou. É por isso que a gente precisa reabilitar o sonho e a utopia para que a gente tome o lugar, né, do pesadelo e da distopia que hoje acontecem nessas redes. Então, assim, eu sou muito cético, acho que o jornalismo é essencial, não vai deixar de ser, mas vejo que o jornalismo hoje constrói mais uma narrativa. É como se a gente estivesse disputando com a verdade factual uma guerra de versões com a mentira factual, sabe? E ganhar ou perder essa guerra depende apenas, exclusivamente, do lado em que está o receptor da mensagem. Se o cara for de direita, ele vai receber a mensagem do jornalismo como uma narrativa vazia
E vale isso para o outro lado também. Quando você vê colegas, Panunzio, eu nem ia te perguntar isso, mas quando você vê colegas, por exemplo, empreendendo em criar veículos de extrema direita, colegas nossos que trabalharam em grandes redações, a fake news ganhou? Ou esses caras são muito baratos? Acho que esses caras têm uma qualidade moral que sempre tiveram, entendeu? Uhum. Eles são exatamente como sempre foram. Eles manipulavam nos jornalões, sabe, as opiniões, se escondiam por trás da autocensura dos jornais para justificar o apreço pessoal que tinham por certas teses. Por exemplo, nenhum jornalista dos anos 70, 80 vai dizer que defendeu o AI-5, mas os jornais publicavam editoriais sobre o AI-5, aprovando, entendeu? Nenhum jornalista... sem assinatura. Nenhum editor vai dizer que deformou um debate político para beneficiar um candidato de direita. Mas a gente viu isso acontecer algumas vezes na história. Então, eles sempre estiveram aí. Agora, eu vejo algumas figuras assim, decrépitas hoje. Por exemplo, eu vou citar aqui Cláudio Humberto, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, né? Até gente que eu admirava, sabe? Eu gostava de ler o Augusto Nunes lá nos anos 80. Ele era um jornalista brilhante. Não sei o que aconteceu com essa gente, não consigo entender, porque eles sabem que eles são difusores de fake news, eles sabem que eles estão enganando as pessoas, eles sabem que viraram só pivôs de uma guerra ideológica. E estão ali travestidos ainda, né, do conceito que restou de um período muito distante da vida deles, mas que serve para justificar. Algumas pessoas, não, mas esse cara aí era aquele que trabalhava lá na revista Veja, que denunciou o fulano, que ajudou a derrubar o Collor, que não sei o que mais. Mas era, com certeza, isso que ele já é hoje. A questão é que ele não assinava, não botava o rosto, ele tinha vergonha daquilo que passaria a fazer depois, sabe? Uhum. É isso, Pedro. Meu querido Panunzio, quero te convidar para mais conversas. Foi muito bom aqui a gente reviver toda essa história. Te desejo sorte lá no Desperta, que você também, eventualmente, e surge uma oportunidade também para você retomar lá a TV Democracia, que está em muito boas mãos lá com o nosso amigo Rafael Brusa, que é um querido, com a Bruna também. E desejar sucesso também nesse projeto aí do site jurídico, eu não fazia ideia. Parabéns. Tá, muito obrigado, Pedro. Vou precisar de sorte mesmo, viu? Dessa vez agora eu não posso alegar desconhecimento mais, entendeu? E se eu errar, vou pagar uma conta salgada, assim, pelo erro que eu pretendo não cometer. Um abração para você, obrigado pelo convite. Se você quiser me convidar, eu virei com o maior prazer. Obrigadíssimo pela oportunidade de falar dessas coisas todas. Se quiser me convidar também, fica à vontade, querido. Vamos tá bom, Pedro. Um abraço. Um abração para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fábio Panunzio aqui no Meteoro Repórter, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos para os créditos finais. Bora! É isso, gente. Vida longa e próspera. Até mais. Tchau, tchau.